12. Restauração de um califado islâmico mundial. O califa, ou sucessor de Maomé, é o título do chefe religioso e civil de um Estado muçulmano. O califado representa a unidade política, jurisdição de um califa, e a liderança sob um único califa, o comandante dos fiéis, no mundo islâmico. Quando os turcos assumiram o controle da maioria das terras árabes em 1517, os governantes otomanos adotaram simbolicamente o título de califa. 400 anos depois, o primeiro presidente da República da Turquia, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aboliu a instituição do califado em 3 de março de 1924. Desde a década de 1920, apesar do crescente interesse em restabelecer o califado, as severas restrições à atividade política na maioria dos países muçulmanos frustraram o processo de restauração da unidade e da liderança política islâmicas. Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda, conclamou o povo islâmico a restaurar o califado, e Hassan al-Banna, fundador da Irmandade Muçulmana no século XX, também escreveu sobre o ressurgimento da unidade política. Bin Laden ressentia profundamente a ruptura histórica do califado após a fragmentação do Império Otomano. Ele via os regimes muçulmanos deixados pelos colonizadores ocidentais como ímpios, permissivos à intromissão de estrangeiros nos assuntos islâmicos e culpados por permitirem a criação de Israel em terras muçulmanas. A raiva de Bin Laden, ardendo como lava incandescente jorrando de um vulcão, era claramente visível em um vídeo divulgado após os ataques de 11 de setembro de 2001. O que os Estados Unidos experimentam hoje é insignificante comparado ao que temos experimentado por dezenas de anos, lamentou Bin Laden no vídeo. Nossa nação tem provado essa humilhação e desprezo há mais de 80 anos. Seus filhos estão sendo mortos, seu sangue derramado, seus lugares sagrados atacados, e ela não está sendo governada de acordo com o que Deus decretou. Não é surpresa que um dos principais objetivos dos terroristas jihadistas da Al-Qaeda seja criar um mundo dominado por muçulmanos, pelo Islã e pela lei islâmica, a Sharia. Daniel Pipe citou a análise do Daily Telegraph sobre a Al-Qaeda. Seu projeto real é a expansão do território islâmico por todo o globo e o estabelecimento de um califado mundial fundado na lei da Sharia. Como declarou um importante líder da Al-Qaeda, graças às bênçãos da Jihad, a contagem regressiva da América começou. Ela logo declarará sua derrota, a ser seguida pela criação de um califado. O Islã ressurgente emergiu como uma ameaça mortal ao Ocidente capitalista no século XXI e, com o tempo, tornar-se-á um concorrente georreligioso cada vez mais perigoso pela dominação mundial. A comunidade islâmica mundial se posiciona contra a Rússia e os Estados Unidos, e seus respectivos parceiros estratégicos, em seu esforço para dominar o mundo. Esta é uma guerra santa, jihad, cujas forças provêm de convicções religiosas e paixões profundamente arraigadas. George Weigel, do Ethics and Public Policy Center, expõe a realidade simples da competição geopolítica global em curso. O jihadismo é o inimigo na guerra multifacetada que foi declarada contra nós. E jihadismo, escreve Weigel citando Richard John Neuhaus, é a ideologia de inspiração religiosa que ensina que é obrigação moral de todos os muçulmanos empregar quaisquer meios necessários para compelir o mundo à submissão ao Islã. Há certas coisas sobre os ataques de 11 de setembro que não podemos deixar de compreender, escreve George Weigel. Pois, a menos que compreendamos o caráter deste novo tipo de guerra, suas raízes religiosas e ideológicas, as paixões que brotaram dessas raízes e nossas vulnerabilidades atuais a essas paixões, nossas chances de prevalecer contra um adversário com uma visão radicalmente diferente do futuro humano, e disposto, até mesmo ansioso, a morrer para apressar esse futuro, estarão enfraquecidas. A identidade islâmica no início do século XXI foi moldada pela percepção do sucesso da Jihad em derrotar a União Soviética no Afeganistão durante a década de 1980 e em explorar a chocante falta de preparo dos Estados Unidos para impedir os sequestros da aeronave suicidas de 11 de setembro e os ataques contrais que se seguiram. Nada disso deveria surpreender. O Islã esteve em guerra quase contínua com a cristandade desde o século VII, lembra George Weigel, tendo colocado a sobrevivência do Ocidente em risco pelo menos 2 vezes ao longo de 1000 anos de história, até sua derrota devastadora na Batalha de Viena em 1683. Esse evento desencadeou um declínio de 500 anos do mundo islâmico, que durou até a década de 1990. O jihadismo contemporâneo não difere muito da guerra contínua do Islã contra o Ocidente ao longo da história. Observando que a educação americana falhou em informar os americanos sobre os ensinamentos das religiões do mundo, George Weigel escreve que um Ocidente que não leva a sério as ideias religiosas como força dinâmica na história em curso do mundo é um Ocidente que terá se desarmado, conceitual e imaginativamente, em meio à guerra. É difícil para os americanos aceitarem a ideia de estarem em guerra com a política de uma religião, o Islã.
A questão torna-se ainda mais complexa, já que nem todos os muçulmanos estão em guerra contra o Ocidente capitalista. É preciso ter cautela para não cometer generalizações injustas. A verdade é que os Estados Unidos estão em guerra com uma escola doutrinária do Islã altamente perigosa e influente, o salafismo da Arábia Saudita, além de outros grupos islamistas que aderiram à jihad internacional contra o Ocidente capitalista. Americanos e europeus precisam manter clareza de que o inimigo não são todos os muçulmanos, mas apenas aqueles que conduzem a jihad contra nós e aqueles que possam estar apoiando-os. Como os jihadistas não usam uniformes nem insígnias que indiquem sua filiação, europeus e americanos se veem em desvantagem extrema. Nunca se pode ter certeza de quem é ou não é um jihadista em guerra contra o Ocidente. Esse dilema não passa despercebido pelos jihadistas e seus apoiadores clandestinos. Apesar da natureza ambígua da hostilidade islamista em relação ao Ocidente, ela permanece um fato. Weigel nos lembra que estamos diante de uma guerra santa obrigatória de conquista, a ser travada até que a soberania de Alá seja reconhecida por todo o mundo. O Ocidente não iniciou os ataques terroristas, a pobreza não é a causa do jihadismo, e Israel não é o responsável pelo jihadismo. Não é islamofóbico apontar a conexão histórica entre conquista e expansão muçulmana, ou entre o jihadismo contemporâneo e o terrorismo. Akbar Ahmed, um professor altamente respeitado de estudos islâmicos na American University, levanta um ponto importante sobre a dificuldade que os ocidentais enfrentam ao lidar com a jihad. Em seu livro Journey into Islam, de 2007, o professor Ahmed abre com uma citação de um dos jovens mais educados que lhe disse, durante uma visita ao sul da Ásia, as ações de Osama Bin Laden, do Hezbollah, do Hamas e do Talibã, mesmo que matem mulheres e crianças, são perfeitamente justificadas pelo Islã. Destaque no original. Diante de tamanho ódio ao Ocidente da disposição dos islamistas em matar, muitas vezes de forma indiscriminada, a única coisa que americanos e europeus podem fazer, como recomenda Robert Spencer, é parar de insistir que o Islã é uma religião de paz. O Islã não era uma religião de paz no tempo de Maomé, e não é hoje. O Islã do início do século XXI não é homogêneo. Muitas interpretações islâmicas apoiam a jihad e a morte ao mundo ocidental, enquanto muitas outras assistem dos bastidores, torcendo pelos assassinos e oferecendo ao Ocidente um rosto doce e pacífico. A maioria dos muçulmanos se contenta em praticar sua fé num mundo de liberdade religiosa. Mas a realidade permanece. O Islã não ensina a regra de ouro como orientação de conduta a seus fiéis. A máxima de Jesus de que tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, Mateus 7:12, aparece em praticamente todas as tradições religiosas do planeta, exceto no Islã, explica Robert Spencer. O Alcorão e o Hadith fazem uma distinção tão aguda entre crentes e descrentes que não há espaço para qualquer mandamento de benevolência. Walid Fares oferece outra peça do quebra-cabeça jihadista. Os Estados Unidos não foram atacados aleatoriamente, escreve Fares, mas como parte de uma guerra ofensiva planejada. Os ataques de 11 de setembro não foram obra de um pequeno grupo de extremistas descontrolados, explica ele. Foram um prelúdio de ataques futuros que viriam, em busca de objetivos claramente definidos. Paixão religiosa. Uma breve incursão nas raízes históricas e teológicas do jihadismo é necessária para ao menos se compreender o poder global do passado e as paixões religiosas que motivam os jihadistas a se opor ao Ocidente. Tal compreensão oferece insights sobre a natureza específica da ameaça jihadista que se apresenta hoje contra a cultura ocidental. Em 100 anos de guerra, de 632 a 732 d.C., a conquista árabe se estendeu como o corpo de um imenso califado em forma de águia, com seu tronco assentado no Iraque, uma asa se estendendo por Irã, Afeganistão, Paquistão e Índia até a fronteira chinesa, e a outra cruzando a Palestina, o norte da África, a Península Ibérica e alcançando o sul da França. Foi dessa posição central no Iraque e na Palestina que os árabes conquistaram vitória após vitória contra bizantinos e persas. Os árabes desfrutavam de elevado moral, mobilidade superior, apoio das populações locais e das fragilidades crescentes dos impérios existentes. Os árabes perderam o ímpeto após 732 devido ao ressurgimento bizantino, que conseguiu levar a batalha ao território árabe, e à força de combate dos turcos uigures, que bloquearam a expansão árabe rumo ao Império Chinês. Os esforços de Carlos Magno no Ocidente também ergueram uma barreira à quarta expansão árabe rumo à Europa. Simultaneamente, a desunião árabe drenou a capacidade de combate do califado. Taimia, o vanhabismo, o salafismo e a irmandade muçulmana são correntes complementares em seu objetivo comum de 800 anos, restaurar a era de ouro do Islã sob um califado mundial, com disposição de seguir o caminho da jihad violenta para alcançar esse objetivo profundamente religioso.
A ideia de que a jihad violenta seria necessária para garantir a sobrevivência do Islã foi expressa pela primeira vez no final do século XIII e início do século XIV por Ahmed ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah, de 1263 a 1328. Ele ensinava que o poder político poderia ser restaurado sobre as terras e comunidades muçulmanas conquistadas pelos mongóis por meio da força da espada empunhada com a paixão religiosa da jihad. Essa paixão incluía ódio absoluto por hereges, apóstatas, hipócritas, pecadores e descrentes, incluindo cristãos e judeus. O vanhabismo e o salafismo começaram como duas correntes distintas de pensamento. O rei Faisal da Arábia Saudita abraçou o pan-islamismo salafista, o que resultou em uma doutrina integrada, baseada nos ensinamentos de Ibn Abd al-Vanha e nas interpretações salafistas das tradições de Maomé. O principal objetivo do rei Faisal era bloquear a influência dos que pendiam para o pan-arabismo, favorecendo, em seu lugar, o pan-islamismo. Também se criou, no entanto, elementos radicalizados dentro da base salafista, que foram financiados pelos sauditas por meio da Liga Mundial Muçulmana em 1962. O Ocidente precisa estar atento ao fato de que estudantes sauditas, nos anos 1970, aprenderam engenharia e administração ao lado de uma ideologia de alienação xenofóbica, alertou Trevor Stanley. A longo prazo, a batalha contra o salafismo violento será travada não apenas nos campos de batalha do Afeganistão e do Iraque, mas também nas universidades do Oriente Médio. Como em todas as guerras, a batalha das ideias reina soberana sobre a da espada. Os salafistas acreditam que a primeira geração de muçulmanos da época de Maomé, e as duas gerações seguintes, oferecem o exemplo de como o Islã deve ser praticado. Os salafistas atuais consideram que as influências materialistas e culturais distorceram a pureza do Islã tal como era nos dias de Maomé. Acreditam que um renascimento islâmico purificará as inovações religiosas que enfraqueceram o Islã. Ao expurgar o Islã das mudanças doutrinárias ocorridas ao longo do tempo, os salafistas acreditam poder restaurar a fé tal como praticada nas 3 primeiras gerações do Islã. Muitos salafistas contemporâneos apontam Maomé ibn Abd al-Vanha, de 1703 a 1792, como o primeiro pensador da era moderna a defender o retorno às práticas religiosas dos antecessores virtuosos. Sua pregação no século XVIII convocava a Arábia Saudita a retornar às práticas religiosas das primeiras gerações. Suas obras ainda hoje são lidas por salafistas. Osama Bin Laden e seus seguidores pensam e operam dentro da tradição salafista, cujo objetivo principal é restaurar o Islã à sua era de ouro sob o profeta Maomé e os primeiros califas. A ideologia salafista, chamada al-Aqida al-Islamia ou Salafia, explica Walid Fares, está fundamentada nos trabalhos de muitos clérigos, cronistas, imãs e uma miríade de líderes. O surgimento do jihadista salafista, sunita, contemporâneo tem como objetivo estratégico específico a restauração do califado. Os sauditas e o vanhabismo reivindicam a liderança de todos os muçulmanos sunitas, um pouco mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Na tradição salafista, os sauditas vanhabistas rejeitam todas as inovações no Islã posteriores ao terceiro século islâmico, aproximadamente o ano 950 d.C., e seu foco principal é manter a pureza do Islã tal como existia naquele tempo. Outros grupos muçulmanos, no entanto, rejeitam a alegação vanhabista ou salafista de representarem o verdadeiro Islã. O vanhabismo evoluiu a partir dos ensinamentos de Maomé ibn Abd al-Vanha, um clérigo sunita que, entre meados e o fim do século XVIII, fundou o movimento salafista nas regiões desérticas remotas da Península Arábica. Segundo Vanha, o Islã deveria ser preservado de maneira coerente e fiel aos ensinamentos do profeta Maomé. Como os salafistas após Maomé estabeleceram um califado para continuar seus caminhos, o mesmo deveria ser feito pelos governos muçulmanos que se opunham ao poder otomano. Vanha aliou-se ao bandido Al-Saud, que empunhava a espada contra os turcos, cujo domínio se estendia pela Península Arábica. Os ancestrais de Al-Saud, assim como os seguidores de Vanha, mantiveram essa luta até o século XX. No final, com a ajuda da Primeira Guerra Mundial, que esmagou o poder otomano restante, a península foi libertada e a Arábia Saudita tornou-se um Estado Islâmico. O vanhabismo, desde então, tornou-se um pilar de legitimidade para a monarquia saudita. A Irmandade Muçulmana é um segundo movimento de jihadistas salafistas, que começou a se formar no Egito durante a década de 1920. Guiada pelo salafismo e pelo jihadismo, a Irmandade era um grupo urbano cujo objetivo de longo prazo era tomar o poder do governo. Hassan al-Banna, fortemente influenciado por seu mentor Muhammad Rashid Rida, emergiu como principal organizador do fundamentalismo egípcio. Quando fundou a Irmandade, seu credo era: Deus é nosso objetivo, o Alcorão é nossa constituição, o profeta é nosso líder, a luta é o nosso caminho,
e morrer por Deus é a mais elevada de nossas aspirações. Professor de escola primária, Hassan al-Banna fundou a Irmandade Muçulmana, ou Sociedade dos Irmãos Muçulmanos, em 1928, com o objetivo de implementar a Sharia do Alcorão e promover a renovação social. Al-Banna opunha-se às injustiças políticas e sociais que observava e incentivava um ethos islâmico de altruísmo e dever cívico. Na década de 1940, a Irmandade já contava com cerca de 500 mil membros. Said Qutb visitou os Estados Unidos como estudante entre 1948 e 1951. Horrorizado com o racismo e a permissividade sexual que encontrou, Qutb retornou ao Egito com ódio ardente pelo Ocidente e sua sociedade. Ingressou na Irmandade Muçulmana Islamista e se tornou um de seus jihadistas mais radicais. Qutb exerceu profunda influência sobre os grupos jihadistas no Egito ao expressar seu ódio pelo Ocidente. Como a Irmandade Muçulmana também mantinha conexões com jihadistas na Arábia Saudita, não há dúvida quanto à influência que Qutb exerceu sobre Osama Bin Laden. Durante a década de 1950, a Irmandade Muçulmana liderava a oposição política contra o ditador socialista egípcio Gamal Abdel Nasser, o que incluiu tentativas de assassinato. Muitos membros da Irmandade foram expulsos do país e encontraram refúgio na Arábia Saudita. O vanhabismo já era muito mentor ideológico para al-Banna, e a relação se consolidou durante o exílio egípcio na Arábia Saudita, quando diversas semelhanças e também diferenças com o vanhabismo foram descobertas e frequentemente conciliadas. Com o tempo, as duas abordagens fundamentalistas começaram a se fundir, e os vanhabistas passaram a difundir sua mensagem por meio da Irmandade Muçulmana. Said Qutb, de 1903 a 1966, egípcio, tornou-se um dos principais ideólogos do fundamentalismo muçulmano e também foi membro da Irmandade Muçulmana. Enviado aos Estados Unidos entre o final de 1949 e meados de 1950, Qutb aparentemente ficou chocado, como explica Bernard Lewis, com forte apoio a Israel que encontrou na América. Sua visão, sem dúvida, foi moldada em parte pela criação do Estado de Israel e pelo reconhecimento diplomático por Washington. Mas Qutb, segundo Lewis, via esses eventos como um ataque judaico contra o Islã, com cumplicidade cristã. Qutb ensinava que o Islã é uma religião de paz, observa Robert Spencer. Mas para Qutb, continua Spencer, o Islã é uma religião de paz que virá quando todos forem muçulmanos ou pelo menos estiverem sujeitos ao Estado Islâmico. E para estabelecer essa paz, os muçulmanos devem travar guerra. Os Estados Unidos e Israel estão na linha de frente. Nos anos 2000, a Al-Qaeda e a Irmandade Muçulmana permaneceram unidas pela estratégia, mas divididas pelas táticas. Segundo Lydia Khalil, o número 2 da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, denunciou a Irmandade Muçulmana por aquilo que ele via como uma direção equivocada em direção ao Islã político. A controvérsia girava em torno da participação da Irmandade nas eleições parlamentares do Egito. A crítica de al-Zawahiri vinha de sua percepção salafista militante de que participar das eleições colocava a Irmandade em posição de buscar o objetivo da governança islâmica à custa da jihad. Para os vanhabitas, o mundo ideal ocorreu na época do profeta Maomé, quando ele compartilhou os ensinamentos do Alcorão com as tribos da Península Arábica. A tarefa dos vanhabitas contemporâneos e de seus irmãos salafistas é ressuscitar aqueles primeiros dias com o califado restaurado que governasse o mundo islâmico após a morte do profeta em 632 d.C. No auge de seu poder, a hegemonia do califado se estendia pelos territórios do norte da África, de Portugal até a França e adiante até o norte da Índia, através dos Balcãs e chegando à Polônia, Hungria e Áustria. O governo do califado mantinha-se estritamente ao código religioso do Islã prescrito por Alá, a Sharia. Mas para os vanhabitas salafistas, o fundamentalismo não se resume a impor a Sharia. Ver o mundo por meio de uma nova lente islâmica lhes permite enxergar o Islã não apenas como uma religião, como explica Olivier Roy, da França, mas também como uma ideologia política que abrange todos os aspectos da sociedade, incluindo política, direito, economia, justiça social, política externa e outras grandes esferas da sociedade contemporânea. O islamismo, diz Roy, é a marca do fundamentalismo islâmico político moderno que afirma recriar uma verdadeira sociedade islâmica. O novo mundo imaginado converteria todas as pessoas ao redor do globo ao Islã. Aqueles que se recusassem a se converter seriam relegados a uma existência de extrema dureza. Muitos seriam mortos. Dessas influências iniciais de Taimiyya e Al-Banna, de al-Banna e Qutb, emergiu o jihad contemporâneo. Ayman al-Zawahiri e Osama Bin Laden, um egípcio e um saudita, uniram forças na criação da Al-Qaeda e da jihad global. Califado Islâmico. Maomé, 576-32, foi um homem de guerra que se tornou profeta.
Quando ordenou aos seus seguidores que lutassem pela nova religião que lhes havia sido entregue, algumas tribos rejeitaram suas súplicas em favor da adoração de seus próprios deuses. Gritando invectivas, Maomé pegou a espada e atacou os recalcitrantes até que sucumbissem ao seu domínio e ao Islã. Conversões forçadas não eram realizadas, embora aqueles que não se submetiam voluntariamente ao Islã fossem compelidos a viver como não-muçulmanos dentro de um sistema islâmico que dava todo o apoio aos muçulmanos e oprimia os que não se convertiam. Uma vez assegurada sua base, Maomé passou a usar a espada para espalhar a palavra do Islã. Segundo o Alcorão, o caminho mais seguro para o paraíso seria encontrado por aqueles que matam e são mortos por Alá. Com o tempo, terras cristãs caíram rapidamente diante dos massivos exércitos islâmicos que as atacavam, empunhando a espada por Alá. O norte da África cristã, Portugal, Espanha até a França, atravessando até Armênia, Chipre, Rhodes, Creta e Sicília. Líderes muçulmanos encorajavam a obediência à autoridade do califa recorrendo ao Alcorão para ecoar as palavras de Deus. Quando encontrardes os descrentes no campo de batalha, cortei-lhes as cabeças, e quando os derrubardes, aprisionai firmemente os vossos cativos. O Islã não possui um código moral análogo aos 10 mandamentos. Portanto, praticamente qualquer coisa pode ser justificada, se contribuir para a expansão do Islã. Muçulmanos são obrigados a dizer a verdade a outros crentes, mas não aos descrentes. Muçulmanos podem ser amistosos com não-muçulmanos, mas não podem ser amigos. Ultrapassar esse limite faria com que os muçulmanos arriscassem incorrer na advertência do Alcorão, 3:28, de proteger-se deles os descrentes. Muitos islamistas contemporâneos desejam restaurar o califado a fim de unificar os povos muçulmanos contra o Ocidente. Ao reimpor a Sharia, acreditam eles, o califado histórico pode ser restaurado. A partir dessa base centralizada, o wahhabismo, sunita, pode financiar a jihad para suprimir e converter os povos de estados não muçulmanos até que o domínio islâmico seja imposto mundialmente. Restaurar o califado retrocedendo ao século VII é uma visão curiosa. Mas os sistemas instantâneos de comunicação global de hoje, especialmente o transporte, a televisão e a internet, oferecem uma perspectiva alternativa. Tanto sua forma mais vulgar de revistas masculinas e punk rock quanto sua literatura, arte, comércio e tecnologia impressionantes agora saturam o mundo. E por que não? Pergunta Victor Davis Hanson. O individualismo radical americano apela aos desejos humanos inatos por liberdade e expressão irrestrita. A ocidentalização, ele afirma, subverte a maioria dos hierarcas, especialmente no mundo reacionário do fundamentalismo islâmico, onde o mulá, o patriarca familiar ou autocrata estatal não conseguem conter isso. Os americanos devem permanecer firmes na crença de que um desejo intenso por liberdade individual pulsa dentro de todas as pessoas, em todos os lugares. Uma parte da realização dessa liberdade se expressa em um profundo respeito por pessoas de todas as religiões, e também por aquelas que não acreditam. Toda oportunidade deve ser aproveitada para convidar os muçulmanos a se unirem a essa expressão fundamental da liberdade humana. O pesadelo dos islamistas é o medo da mudança, o medo de um mundo secular que desconectaria o Estado político da lei religiosa. Eles temem a democracia e a igualdade de direitos para as mulheres. Eles temem a liberdade. Daí a proposta de um califado despótico que mantenha os povos islâmicos presos ao século VIII. Essa é a resposta dos islamistas a todos esses medos. A solução deles é eliminar as democracias liberais ocidentais que bloqueiam o caminho para a transformação política e social do Islã no mundo inteiro. Eles já fizeram progressos, especialmente na Europa, onde a islamização e a criação da Euráfrica alimentam os lobos islamistas às portas do continente. A quinta coluna religiosa da Arábia Saudita já está estabelecida dentro dos Estados Unidos, enquanto a teologia wahhabita é usada para minar as liberdades e a democracia americanas. A guerra cultural contra os Estados Unidos, suplementada pela espada do terrorismo, é tanto uma estratégia quanto uma grande tática para quebrar a vontade americana de resistir à dominação pela regra islâmica, incluindo sua lei religiosa, seu código civil e seu sistema de governo sob um califado mundial. O falso ídolo do multiculturalismo, um conceito criado para sustentar o ataque da esquerda radical à cultura americana, se autodestrói quando exposto ao realismo das percepções do Islã militante sobre o Ocidente. O abismo cultural é imenso entre o modo de vida americano, a liberdade individual e a democracia, de um lado, e o Código Civil Islâmico, com sua restrição às relações sociais, leis autocráticas baseadas na Sharia e um sistema de governo mundial, o califado, de outro. Como explicou o estudioso islâmico Bernard Lewis, a acusação mais poderosa de todas contra os Estados Unidos é a decadência e a devassidão do modo de vida americano, e a ameaça que isso representa para o Islã. Essas ameaças percebidas ao Islã,
explica o professor Lewis, são artigos de fé nos círculos fundamentalistas muçulmanos. Osama Bin Laden, por exemplo, ao observar o vai e vem de pessoas em Beirute no início dos anos 1980, comentou: "Isso é uma pequena América, com seus kufr infiéis, imundície e prostitutas, mas logo as coisas vão mudar." Em fevereiro de 1998, após testemunhar a sociedade americana e o que ele considerava uma falta de valores morais, Bin Laden declarou: "Todos esses crimes e pecados cometidos pelos americanos são uma clara declaração de guerra contra Alá, seu mensageiro e os muçulmanos." Quando o multiculturalismo é confrontado pela teocracia muçulmana, com seu medo da liberdade pluralista, da abertura do Ocidente, do respeito às mulheres e da cultura fundada nos princípios da liberdade individual florescendo em democracias robustas, a ideia de que todas as culturas são iguais desmorona com base em sua própria pseudológica. Uma guerra cultural está em curso paralelamente ao conflito militar entre islamistas e o Ocidente. A chamada guerra ao terror é tanto uma guerra de cultura quanto de espada. Isso exige que os americanos enfrentem os fascistas islâmicos que gritam morte aos infiéis com uma mensagem cultural clara, além do enfrentamento militar. A abolição do califado em 1924, ou do sultanato, como era conhecido à época, rompeu a continuidade do governo do islamismo sunita, que, embora tenha se adaptado a muitas mudanças ao longo do tempo, remontava à morte de Maomé em 632 d.C. Esses 14 séculos permanecem como um testemunho silencioso do papel do Islã como símbolo crucial da unidade muçulmana, que se tornou importante para a identidade dos muçulmanos ao longo dos séculos. Como consequência, afirma o professor Lewis, os muçulmanos contemporâneos tendem a ver não uma nação subdividida em grupos religiosos, mas uma religião subdividida em nações. Essa perspectiva islâmica da religião florescendo em diferentes terras entrou em conflito com o Ocidente, cujos estados-nação existem com base nos valores ocidentais e na evolução desses territórios sob os princípios ocidentais do direito internacional. Não deve surpreender que, quando o Ocidente observa os países islâmicos e sua doutrina de governo autocrático sob um califado mundial, veja algo semelhante ao fascismo. O presidente George W. Bush usou a expressão fascistas islâmicos para descrever os terroristas que conspiraram para explodir cerca de 10 aviões comerciais sobre o Atlântico, em agosto de 2006. Suas declarações causaram uma pequena polêmica. O Conselho de Relações Americano-Islâmicas, CAIR, um lobby sunita abastado e financiado pela Arábia Saudita, ficou apoplético com o fato de o presidente ter associado Islã e fascismo. Embora a dureza da expressão fascismo islâmico possa incomodar um pouco a sensibilidade americana, trata-se de uma frase muito descritiva, que caracteriza com precisão o ataque político de base religiosa vanhabita contra as sociedades ocidentais. A mão de ferro do califado restaurado, como idealizado por Osama Bin Laden, certamente seria usada para eliminar o que ele percebia como imundície e prostitutas na sociedade americana e no Ocidente em geral. Uma regimentação social extrema relegaria judeus e cristãos a uma subcultura de residência de segunda classe nas terras muçulmanas recém-conquistadas, enquanto pessoas pertencentes ao hinduísmo e a outras religiões receberiam um tratamento ainda mais severo, talvez até genocídio. Não se engane, os Estados Unidos estão em guerra, e do ponto de vista dos fascistas islâmicos, trata-se de uma guerra até a morte. Os americanos precisam olhar além das bombas e dos sequestros para as raízes religiosas do comportamento islamista, a fim de compreender melhor sua motivação e como combinar com mais eficácia a guerra cultural ocidental e a espada para neutralizar as forças da Al-Qaeda. Jihad. O Alcorão é a autoridade central do Islã. Os muçulmanos acreditam que o Alcorão foi ditado por Alá e entregue ao profeta Maomé pelo anjo Gabriel. As raízes do que significa ser muçulmano para os 1,2 bilhão de crentes ao redor do mundo estão profundamente fincadas no texto sagrado. A lei islâmica, as crenças, os ensinamentos espirituais e éticos são todos derivados dele. Não é surpreendente, portanto, que a autoridade do Alcorão seja extremamente forte, tanto política quanto socialmente, no mundo muçulmano. Os muçulmanos de hoje, como os do início da religião, acreditam que o Alcorão é literalmente a palavra de Deus. Tudo nas aproximadamente 80 mil palavras do Alcorão, entre 6.200 e 6.240 versículos e 114 suras, está expresso em árabe perfeito e é considerado eterno e criado pelo grande Deus. Um aspecto importante do Alcorão é que ele dita a lei civil, a Sharia, garantindo uma fusão entre o poder do Estado e as práticas religiosas que persiste até hoje. O califa, no passado, era considerado escolhido por Alá para liderar seu povo. As sociedades muçulmanas não são todas iguais, o que gerou diferenças e inconsistências políticas e religiosas. Movimentos extremistas transnacionais são dedicados a restaurar o Islã mundial em um califado que reconquistaria as terras islâmicas do passado,
além de estender a hegemonia do califa sobre terras mantidas por não-crentes. O califado, acreditam os extremistas, garantiria a regimentação política e social necessária para que o Código Civil da Sharia assegurasse a unidade muçulmana, apesar das diferenças culturais. A interpretação estrita do Alcorão fornece o código de conduta para a realização dessa tarefa. Dori Gold, de Israel, apresenta um retrato inquietante dos ensinamentos religiosos contemporâneos da Arábia Saudita. Mesquitas sauditas serviam na década de 1990 como centros de incitamento violento, segundo os quais o cristianismo era uma religião distorcida e tolerada. O diálogo interreligioso era considerado pecaminoso e era proibido ao homem reunir o Islã e a blasfêmia, o monoteísmo e o politeísmo, e o caminho reto da justiça de Alá e o caminho satânico da heresia. Como cristãos e judeus eram infiéis, era permitido, segundo os livros didáticos religiosos sauditas, demolir, queimar e destruir suas fortalezas. A ideia de jihad é central para tudo o que é Islã. O primeiro uso político registrado de jihad ocorreu no século VII, durante a consolidação militar liderada pelo profeta Maomé. Desde o início, os muçulmanos estabeleceram o domínio do Islã sobre os povos conquistados sob a orientação da jihad. Teologia e política eram uma só coisa. A jihad era considerada tão importante como instrumento do Islã que os primeiros líderes muçulmanos haviam como sexto pilar, não oficial, do Islã. Os 5 pilares da fé são testemunho, a oração, a peregrinação, a esmola e o jejum. A jihad sempre teve a conotação de que todos os muçulmanos tinham o dever de espalhar a palavra do Islã. A teologia e o uso prático da jihad na difusão do Islã estão bem fundamentados no Alcorão. 9:73. Ó profeta! Luta contra os descrentes e os hipócritas. Sê severo com eles. Sua morada final é o inferno. Que fim miserável de jornada! Ó vós que credes! Lutai contra os descrentes que estão mais próximos de vós, e que encontrem dureza em vós. E sabei que Alá está com os que cumprem o seu dever, para com ele. Ponto. E matai-os onde quer que os encontreis, e expulsai-os de onde vos expulsaram. Tal é a recompensa dos que suprimem a fé. Incutirei terror nos corações dos descrentes, golpeai-os acima do pescoço, e golpeai todos os seus dedos. Ó vós que credes! Quando encontrardes os descrentes em ordem de batalha, não volteis as costas a eles. Quem quer que volte as costas nesse dia, a menos que seja como estratagema de guerra, ou para reunir-se a um grupo, incorre na ira de Alá, e seu refúgio será o inferno, um destino perverso, de fato. E combatei-os até que não haja mais tumulto ou opressão, e que prevaleçam a justiça e a fé em Alá por completo e em toda parte. Mas se cessarem, por certo Alá vê tudo o que fazem. A ideologia da jihad define como inimigos aqueles infiéis que se opõem ao estabelecimento ou à expansão do Islã sobre as terras sob seu controle ou soberania. Espalhar a fé pelo poder da espada é um dever importante para um número crescente de pessoas no mundo muçulmano contemporâneo. Os jihadistas são devotos religiosos, e suas ações estão enraizadas nas práticas que levaram à criação do primeiro Estado Islâmico há mais de 13 séculos. A história serve como luz orientadora para os jihadistas atuais enquanto avançam em direção à restauração do califado e à engenharia de uma realidade que permita ao Islã abarcar o mundo inteiro. O governo universal islâmico, tal como concebido pelos muçulmanos, não tem César, mas apenas Deus, que é o único soberano e a única fonte da lei, afirma o estudioso islâmico Bernard Lewis. Maomé foi seu profeta, que durante sua vida ensinou e governou em nome de Deus. Osama Bin Laden declarou guerra ao mundo ocidental em 23 de fevereiro de 1998, em sua declaração da Frente Islâmica Mundial para a Jihad contra os judeus e os cruzados. Primeiro, Bin Laden apresentou 3 fatos que são conhecidos por todos. Esses fatos são usados por Bin Laden para criar um roteiro enganoso que serve de justificativa para sua declaração, de modo que ela atendesse aos critérios do Alcorão do século VII para a guerra. Primeiro, por mais de 7 anos, os Estados Unidos ocuparam as terras do Islã nos lugares mais sagrados, a Península Arábica, saqueando suas riquezas, ditando ordens a seus governantes, humilhando seu povo, aterrorizando seus vizinhos e transformando suas bases na península em uma ponta de lança para combater os povos muçulmanos vizinhos. Segundo, apesar da grande devastação infligida ao povo iraquiano de 1990 a 1991 pela Aliança Cruzado-Sionista, e apesar do enorme número de mortos, que já ultrapassou 1 milhão, apesar de tudo isso, os americanos estão mais uma vez tentando repetir os massacres horrendos, como se não estivessem satisfeitos com o prolongado bloqueio imposto após a Guerra Feroz, que levou à fragmentação e devastação. Terceiro, se os objetivos dos americanos por trás dessas guerras são religiosos e econômicos,
O objetivo também é servir ao pequeno Estado judeu e desviar a atenção da ocupação de Jerusalém e do assassinato de muçulmanos ali. A melhor prova disso é o esforço deles para fragmentar todos os estados da região, como Iraque, Arábia Saudita, Egito e Sudão, em pequenos estados de papel e, por meio de sua desunião e fraqueza, garantir a sobrevivência de Israel e a continuidade da brutal ocupação cruzada da península. Todos esses crimes e pecados cometidos pelos americanos são uma clara declaração de guerra contra Alá, seu mensageiro e os muçulmanos, diz Bin Laden em uma conclusão abrangente. Osama Bin Laden lançou o primeiro aviso. Com base nisso, e em obediência à ordem de Alá, emitimos a seguinte fato e decisão religiosa a todos os muçulmanos. A decisão de matar todos os americanos e seus aliados, civis e militares, é um dever individual de todo muçulmano que possa fazê-lo, em qualquer país onde isso for possível, a fim de libertar a mesquita Al-Aqsa e a mesquita sagrada Meca de seu domínio, e para que seus exércitos saiam de todas as terras do Islã, derrotados e incapazes de ameaçar qualquer muçulmano. A interpretação teológica de Osama Bin Laden foi um golpe de gênio. Ele não apenas alertou o Ocidente e Israel, abrindo caminho para o desenvolvimento de uma rede terrorista global mais ampla, como também neutralizou qualquer oposição significativa por parte de muçulmanos moderados. Robert Spencer explica: a teoria da Jihad de Bin Laden permite o crescimento desenfreado de grupos militantes no Islã, crescimento que muçulmanos moderados, em menor número e menos armados, são incapazes de deter, pois fazê-lo significaria virar o Islã contra si mesmo. Al-Qaeda. A Al-Qaeda foi desenvolvida e floresceu durante a década de 1980 com o objetivo de reunir combatentes árabes no Afeganistão para o jihad contra a União Soviética, por ter tomado terras muçulmanas. 2 anos após a saída dos soviéticos, em 1989, eclodiu a Guerra do Golfo, com infiéis novamente em terras muçulmanas. Essas forças militares estrangeiras baseadas na Arábia Saudita eram especialmente repulsivas para os vanhabitas, já que o território saudita abriga 2 dos locais sagrados mais reverenciados do Islã, Medina e Meca. Graças à aceitação velada do terrorismo pela administração Clinton e suas respostas ineficazes, e em alguns casos nenhuma resposta, aos ataques terroristas durante a década de 1990, Osama Bin Laden sentiu-se encorajado a tomar medidas mais drásticas. A escolha do presidente Clinton de tratar os atos terroristas da Al-Qaeda como meros assuntos policiais, caso para o FBI, e judiciais fortaleceu a visão de Bin Laden de que os Estados Unidos eram um cavalo fraco. Com a porta da segurança americana escancarada pela administração Clinton, os ataques de 11 de setembro tornaram-se inevitáveis. Muitos especialistas americanos em contra-terrorismo, na década de 1990, defendiam respostas mais diretas, mas suas recomendações firmes foram ignoradas pela administração. A única questão em aberto era onde e quando o grande ataque ocorreria. Havia muitas vozes solitárias tentando convencer a administração Clinton a tratar o terrorismo como ataques contra a soberania dos Estados Unidos. O recado dado por inúmeros especialistas em contra-terrorismo nos anos 1990 era claro: perseguir terroristas militantes internacionalmente é tarefa de soldados, não de policiais. A justificativa era simples: delegar o combate ao terrorismo às forças de segurança, ainda que algumas prisões e condenações notáveis tenham ocorrido, era insuficiente para colocar a organização Al-Qaeda, ou Osama Bin Laden pessoalmente, em risco. Aos olhos de Bin Laden, disparar alguns mísseis contra um acampamento base no Afeganistão, na esperança incerta de matá-lo, foi mais uma demonstração de fraqueza. A situação piorou ainda mais quando oficiais do governo Clinton vazaram informações sobre por que acreditavam que Bin Laden estava naquele acampamento. Resultado: perda de uma valiosa fonte de inteligência. A Al-Qaeda é organizada horizontalmente em rede, e não segundo um organograma vertical que mostraria comando de cima para baixo e retorno de informações de baixo para cima. Portanto, eliminar a cabeça da cobra, Osama Bin Laden, como alguns resumem o problema, embora importante, não destruiria a Al-Qaeda. Na verdade, a Al-Qaeda se assemelha mais a um polvo cujos tentáculos se espalham. Se um tentáculo for destruído, o polvo Al-Qaeda está pronto para se reconstituir. Pode sobreviver à eliminação de células operacionais, passando à reconstrução de substitutas. Camaleônica, a Al-Qaeda está em constante adaptação aos ambientes em mudança, organizando novas frentes para disfarçar suas atividades e descentralizando o planejamento e a execução de ataques terroristas contra o Ocidente. Ao fomentar a radicalização de terroristas domésticos que apoiam o jihad de forma independente, a Al-Qaeda criou uma carta selvagem, ainda que fora de seu controle direto. A Al-Qaeda é uma organização transnacional ou uma rede sem fronteiras de grupos islamistas de mentalidade semelhante, embora organizados e liderados de forma independente, espalhados pelo mundo.
Ela fornece uma orientação importante para confrontar o que os muçulmanos veem como ações anti-islâmicas do mundo ocidental. Embora o Ocidente, como cultura, seja o alvo do terrorismo, os Estados Unidos são destacados para atenção especial. A agenda pan-islâmica da Al-Qaeda também inclui mobilizar a nação muçulmana, ou Umma. Diante do aumento no número de inimigos após o 11 de setembro e com o respeito bem fundamentado pelo poder destrutivo das armas contra eles, os líderes da Al-Qaeda encorajaram grupos islamistas a atacarem alvos estrangeiros em seus próprios territórios, especialmente americanos e seus recursos. Células adormecidas podem estar presentes nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. Acredita-se que esses grupos secretos tenham recebido treinamento da Al-Qaeda no Paquistão. Madraçais financiadas pela Arábia Saudita, ou escolas religiosas, no Paquistão, vêm doutrinando milhões de jovens a odiar os Estados Unidos, Israel e a Índia desde o início dos anos 1990. Para mascarar suas atividades no recrutamento de novos membros e apoiadores, a Al-Qaeda opera através de mesquitas, madraçais e centros culturais e comunitários nos Estados Unidos e na Europa. A estratégia da Al-Qaeda contra o Ocidente capitalista. A Guerra Santa ou Jihad da Al-Qaeda contra o Ocidente está profundamente enraizada na doutrina islâmica, o que exclui qualquer possibilidade de acomodação. A resposta do Ocidente, no entanto, não é uma guerra santa contra o Islã em si. O Islã está dividido em duas partes, uma religiosa e outra política, sendo esta última Sharia, ou lei civil, com infrações específicas às liberdades civis reconhecidas, especialmente aquelas relacionadas ao tratamento das mulheres e à governança totalitária. O Wahhabismo, doutrina islâmica que orienta a Al-Qaeda e os grupos que a apoiam, visa a restauração do califado governando o mundo islâmico. Esse é o aspecto político do Islã, não a dimensão religiosa. O Ocidente deve ter o cuidado de respeitar a grande religião mundial que é o Islã, ao mesmo tempo em que combate e derrota o aspecto político inerente ao wahhabismo. Palavras fáceis de escrever, mas na prática uma tarefa muito difícil, já que os vínculos que unem o Islã religioso e o político nem sempre são evidentes. Em certa medida, a distinção entre os aspectos religioso e político do Islã é uma construção frágil, pois os dois componentes estão fundidos como um só no Alcorão e nas interpretações e declarações religiosas ao longo de 1400 anos. Mas foi a Al-Qaeda que emergiu das chamas do salafismo para impor sua visão pan-islâmica e anti-ocidental de um califado mundial aos não-muçulmanos. O Islã, nas mãos da Al-Qaeda, tornou-se um véu religioso sobre o que é claramente uma agenda política de violência e dominação totalitária. A estratégia da Al-Qaeda baseia-se na condução de uma guerra contra o Ocidente e contra o próprio Islã, com o objetivo final de restaurar o califado tradicional. A estratégia exige, primeiro, expulsar os americanos do Iraque. Em segundo lugar, reunir inúmeros grupos aliados ao redor do mundo para apoiar o conflito em nome da solidariedade pan-islâmica, manobrando para garantir que os líderes wahhabitas, especialmente Osama Bin Laden, preservem suas posições de liderança. Em terceiro lugar, estender a jihad a países secularizados próximos das fronteiras de Israel. O próximo passo seria provocar um confronto bem-sucedido com Israel. Por fim, Osama Bin Laden alcançaria o controle totalitário em um califado restaurado que se estenderia até a dominação islâmica global. A estrutura descentralizada da Al-Qaeda ajuda a atrair e nutrir novos grupos islâmicos para que se integrem à rede com tentáculos de polvo. Esses grupos, espalhados por uma infinidade de países ao redor do globo, são os blocos de construção da guerra islâmica em larga escala que está por vir. O treinamento fornecido pela Al-Qaeda a seus apoiadores em táticas de guerrilha urbana e terrorismo, bem como ajuda na escolha de alvos, e por vezes, o apoio material, tudo isso contribui para a construção de uma rede sólida e leal a Osama Bin Laden, Ayman al-Zawahiri e outros líderes islamistas. A grande estratégia da Al-Qaeda está intimamente ligada à sua rede dispersa de simpatizantes. Esses grupos menores, com base nacional, sustentam uma variedade de crenças compatíveis com o Islã e são frequentemente influenciados pelos pronunciamentos da Al-Qaeda a favor de ações diretas contra os Estados Unidos. Essa ideologia centralizada do fundamentalismo islâmico, o wahhabismo e o salafismo, fornece a justificativa essencial para a execução descentralizada de ataques terroristas indígenas contra o Ocidente. O advento do terrorismo sem liderança, segundo Denis Puchinsky, ex-funcionário do Departamento de Estado americano, foi premeditado e tornou-se um componente permanente do movimento jihadista global. Enquanto esse terrorismo indígena ou doméstico vem crescendo, a Al-Qaeda manteve a capacidade de executar ataques por conta própria. Paquistão. Tendo sido expulsa do Afeganistão em 2002, a Al-Qaeda e seus aliados talibãs estabeleceram operações em Waziristão, uma região acidentada do oeste do Paquistão, ao longo da fronteira afegã. Embora os mapas mundiais mostrem Waziristão como parte do Paquistão,
a área está sob controle quase autônomo do governo de Islamabad. Os líderes tribais continuam sendo as autoridades supremas em Vaziristão. O deslocamento da região para o Paquistão propriamente dito é bastante fácil, enquanto a entrada na região a partir do Paquistão convencional pode ser tornada bastante difícil pelos líderes tribais que governam. Trata-se de uma área perfeita para a Al-Qaeda, com acesso fácil a uma população repleta de jovens furiosos, cujas crenças anti-ocidentais os tornam prontos para o recrutamento. A Al-Qaeda consegue manter áreas clandestinas de treinamento e, ao mesmo tempo, ter acesso direto a mercados, lojas, atendimento médico e tecnologia eletrônica de ponta. Como bônus, a organização enfrenta serviços de segurança relaxados e dispõe de acesso fácil a voos regulares para o Ocidente, seja para treinamento de estrangeiros ou envio de células terroristas. Os combatentes da Jihad Islamista vivem e operam abertamente, ninguém os incomoda. Abdul Majadal, um comandante talibã ferido em um tiroteio com tropas britânicas, foi evacuado do Afeganistão para Karachi para receber atendimento de emergência. Até eu voltar a lutar, vou me sentir seguro e tranquilo aqui, disse ele ao jornalista da Newsweek, Rom Orial. O Paquistão oferece um ambiente perfeito para jihadistas combatentes. O país esteve sob regime militar por 40 dos seus 60 anos de existência. Mais da metade dos 160 milhões de habitantes não sabe ler nem escrever. O PIB per capita anual gira em torno de $2.600, cerca de 75% abaixo da média mundial. E, sem escolas públicas, pais pobres enviam seus filhos, cerca de 2 milhões deles, para aproximadamente 13 mil madraças, ou escolas religiosas islâmicas. As madraças enfatizam a memorização do Alcorão e funcionam como centros de recrutamento para a jihad. O general Pervez Musharraf e o exército do Paquistão fizeram um esforço morno para eliminar a infraestrutura da Al-Qaeda e do Talibã presente ao longo da fronteira oriental do Afeganistão. Após perderem mais de 1.000 soldados, além de 3.000 feridos e 300 capturados, o governo paquistanês decidiu, em 2006, acomodar a presença jihadista. A guerra contra o terror deu um passo significativo para trás quando o canto noroeste do Paquistão se tornou um santuário não testado para a Al-Qaeda, o Talibã afegão e jihadistas paquistaneses fora da lei. O Paquistão pagou um preço próprio pela presença da Al-Qaeda. Interceptações de telecomunicações confirmaram que membros da Al-Qaeda foram responsáveis pelo assassinato da candidata à presidência Benazir Bhutto, em 2007, uma inimiga declarada dos jihadistas. No início de 2008, os serviços de inteligência ocidentais concluíram que a Al-Qaeda havia reconstituído sua vasta rede de operativos, logística, comunicações e mensageiros ao longo da fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. A resposta da Al-Qaeda ao sucesso dos Estados Unidos no Iraque incluiu ordens para que seus principais operativos deixassem o país. Passou-se a focar novamente em atentados de grande escala na Europa, com atenção especial para a Alemanha e a Espanha. A imigração ilegal nesses dois países, proveniente da Argélia e do Marrocos, serviria como base humana para os ataques planejados. O governo paquistanês finalmente reconheceu que os Estados Unidos não eram uma ameaça real e que a cooperação entre a Al-Qaeda e o separatismo e extremismo pashtun representava uma grave ameaça interna. Europa. Entre os atentados terroristas cometidos de forma independente na Europa, mas dentro das diretrizes da Al-Qaeda, estão os ataques a sistemas de transporte urbano em Madrid, em março de 2003, realizados por um grupo islamista marroquino, e os ataques de julho de 2005 em Londres, levados a cabo por jovens radicalizados britânicos. Enquanto isso, dinheiro da Al-Qaeda ajudou a convencer o grupo salafista para a pregação e o combate, da Argélia, a colocar seus jihadistas à disposição das operações de Bin Laden. Segundo uma declaração de Ayman al-Zawahiri, o grupo salafista argelino estaria disponível globalmente, com células e operações muito além do norte da África. Além disso, células adormecidas da Al-Qaeda foram desenvolvidas no Canadá, e dinheiro saudita financiou a tomada da Somália pela Al-Qaeda em 2006. Nos Balcãs, a rede da Al-Qaeda foi ligada a grupos locais, embora a imposição do wahhabismo tenha sido de difícil aceitação para os muçulmanos balcânicos. Ainda assim, por anos, combatentes da Al-Qaeda infiltraram-se discretamente nas forças guerrilheiras no Kosovo, Bósnia, Croácia e Macedônia. No Paquistão, a Al-Qaeda mantém escolas e centros de treinamento usados por terroristas estrangeiros, e depende de relações estreitas com a rede islamista paquistanesa. Seus laços operacionais também se estendem a grupos aliados nas Filipinas, Malásia, Indonésia e outros locais do sul e sudeste asiático. Conexões cruzadas com grupos na Chechênia, Líbia, Egito, no Cáucaso e no norte da África multiplicam os tipos e o número de opções terroristas disponíveis aos planejadores da Al-Qaeda. Na América Latina, a Al-Qaeda tem presença na região conhecida como Tríplice Fronteira, uma área ampla e sem lei que abrange as cidades de Puerto Iguaçu,
na Argentina, Foz do Iguaçu, no Brasil, e Ciudad del Oeste, no Paraguai. A Europa é o refúgio estrangeiro favorito dos terroristas islâmicos. Foi vista como um porto seguro para jihadistas que, inicialmente, infectaram as sociedades hospedeiras como um câncer agressivo e, até 2007, já haviam se metastatizado, transformando-se numa espada empunhada com o objetivo de islamizar todo o continente. A Al-Qaeda e seus grupos satélites encontram na Europa sociedades permissivas que facilitam seu financiamento, logística, planejamento e, em certos casos, treinamento. As mesquitas funcionam como locais de radicalização e recrutamento para a formação de novas células terroristas. Entre os recrutas, há cidadãos britânicos, espanhóis e franceses. No Reino Unido, a expressão londonistão passou a ser usada para refletir o fato de que, por algum motivo, os filhos e netos daqueles britânicos corajosos que enfrentaram Hitler e resistiram ao Blitz nazista parecem ter perdido a vontade de resistir ao mal. É legítimo suspeitar que anos de bombardeio ideológico promovido por progressistas radicais, socialistas e marxistas, com o objetivo de enfraquecer o governo do Reino Unido, cobraram um preço alto da sociedade britânica. A London School of Economics, por exemplo, que já foi uma instituição renomada por seu valor pedagógico, transformou-se há cerca de um século em um centro de deseducação anticapitalista e anti-ocidental. Nos últimos anos, ela chegou a ter ligações com alguns dos mais brutais terroristas. O multiculturalismo e a correção política, assim como ocorre em muitas universidades dos Estados Unidos, defendidos por professores, jornalistas e políticos de esquerda, enfraqueceram ainda mais o amor à pátria e a disposição de defender seus valores e instituições tradicionais. O jornalista norte-americano Tony Blankley, escritor lúcido e elegante com raízes britânicas, tem feito grandes esforços para alertar sobre o impacto que poderá recair sobre os Estados Unidos, caso a Europa venha a se transformar numa Eurábia islamizada. A ameaça de que islamistas radicais tomem a Europa é tão grave para os Estados Unidos quanto foi a ameaça de que os nazistas tomassem o continente nos anos 1940. Não podemos nos dar ao luxo de perder a Europa. Não podemos permitir que ela se transforme em uma plataforma de lançamento para a jihad islamista. Londres tem sido, há muito tempo, um refúgio para a Al-Qaeda e outros integrantes da rede mundial do terrorismo islâmico. Entre 300 e 600 cidadãos britânicos passaram por campos de treinamento no Afeganistão durante as décadas de 1980 e 1990. Muitos membros e simpatizantes da Al-Qaeda que estavam na Arábia Saudita fugiram para Londres no início dos anos 1990, quando a Casa de Saul começou a reprimir dissidentes no reino. Enquanto isso, as sementes do islamismo radical começaram a lançar raízes no Reino Unido, e se intensificaram com o passar dos anos. A integração à sociedade britânica, profundamente estratificada, foi difícil para muitos muçulmanos. A realidade de tipo apartheid no Reino Unido se sobrepôs aos discursos normativos da esquerda sobre multilateralismo e correção política. Em 2004, a taxa de desemprego entre os muçulmanos britânicos era de aproximadamente 28%, mais do que o dobro da média nacional, que girava em torno de 13%. Não é surpreendente que a Al-Qaeda e seus seguidores tenham inicialmente penetrado países com leis frouxas de asilo e imigração, como Espanha, Países Baixos, Bélgica, Alemanha, Dinamarca, Suécia e Itália. Já em 2003, centenas de terroristas haviam se instalado nos Países Baixos. Os ataques terroristas aos sistemas de transporte de massa em Madrid, em 11 de março de 2004, e em Londres, em 7 de julho de 2005, indicam uma mudança na estratégia da Al-Qaeda. Desde que foi expulsa do Afeganistão, parece que Osama Bin Laden e seu grupo passaram a encontrar mais dificuldade em realizar ataques diretos a alvos ocidentais. Ao permitir ataques brutais sem envolvimento direto, delegando essas ações a grupos terroristas satélites, inclusive terroristas locais, a Al-Qaeda mantém-se como cabeça do povo, ao mesmo tempo em que concede autonomia às suas ramificações. Em Madrid, por exemplo, é muito provável que um grupo marroquino com ligações com o grupo islâmico combatente e com a Al-Qaeda tenha sido responsável pelas bombas nos trens de passageiros. Em Londres, os terroristas eram garotos britânicos, como descreve Melanie Phillips em seu perturbador livro de realidade, Londonista, jovens muçulmanos que nasceram no Reino Unido, faziam parte da sociedade britânica e conheciam seus valores e tradições. Essa descentralização torna mais difícil a Al-Qaeda coordenar operações, mas multiplica o número de ataques independentes possíveis. Com a Al-Qaeda atuando como cabeça do povo terrorista global, cada um de seus tentáculos espalhados pelo mundo se transforma em uma unidade autônoma. A ideia de que todos os eventos terroristas transnacionais estão interligados, mesmo que não coordenados de maneira centralizada, começa a ganhar contornos reais. O povo terrorista se torna ainda mais perigoso por meio dessa descentralização.
A Al-Qaeda também carrega o encargo de treinar seus operativos nas técnicas de coleta de inteligência, comunicações e sobrevivência durante presença e ações encobertas em países ocidentais. Trata-se de muito mais do que uma lista de pode e não pode. Existem manuais completos sobre terrorismo e outros assuntos relevantes para operações jihadistas disponíveis no Ocidente. Entre as habilidades clandestinas ensinadas estão como criar e usar documentos falsificados e múltiplas identidades, manejar passaportes e carteiras de identidade diferentes, desenvolver rotas alternativas de fuga caso sejam necessárias, e técnicas para detectar vigilância. O treinamento é contínuo, já que a Al-Qaeda atrai constantemente novos recrutas para sua rede global. Com o tempo, alguns terroristas entrarão no paraíso, enquanto outros serão obrigados a operar em profundidade durante anos, aguardando o momento de executar ações secretas contra alvos ocidentais. Novos rostos estão sempre em demanda. Muitos recrutas são encontrados em prisões, onde se convertem ao Islã, e, após sua libertação, buscam provar sua fé tornando-se guerreiros sagrados, jihadistas. Esse tipo de recrutamento é comum tanto nos Estados Unidos quanto na Europa Ocidental. Embora a mídia especule que a Al-Qaeda esteja tentando formar um exército de jihadistas loiros de olhos azuis, a realidade é que esses convertidos são poucos e têm utilidade principalmente como ferramenta de propaganda. A islamização na Europa é diferente da que ocorre nos Estados Unidos. Paul Belien, pesquisador associado do Hudson Institute, escreve que a União Europeia é a principal promotora da imigração muçulmana em massa, na esperança de que se possa criar uma simbiose euro-árabe. A egípcia Bati Eur, estudiosa e autora de Eurabia, explica que especialistas da União Europeia acreditam que tal simbiose pode ser alcançada por meio do desenvolvimento econômico, da diplomacia branda e do multiculturalismo, o que garantiria à Europa paz, mercados e petróleo. Embora os europeus estejam extremamente preocupados com o processo de islamização, Belien explica que esse processo lhes está sendo imposto por suas elites políticas, contra a vontade popular. A liberdade de expressão já não existe em muitos países. Leis supostamente criadas para conter o discurso de ódio proíbem as pessoas de expressar suas preocupações sobre a imigração em massa em curso e sobre a islamização de suas nações. Enquanto isso, os crimes violentos, incluindo esfaqueamentos e estupros, muitos deles cometidos por imigrantes, estão aumentando, e pessoas comuns são impedidas de portar meios de proteção pessoal, como spray de pimenta. Quando um restaurante popular em uma pequena cidade nos arredores de Amsterdã fechou às 23 horas, várias funcionárias, jovens, discutiam quem seria motorista da vez para as atividades sociais na capital. Um cliente perguntou por que elas simplesmente não pegavam o trem. Resposta: a gente costumava ir de trem, mas tem ocorrido tantos estupros e assaltos cometidos por imigrantes recentemente que os trens já não são seguros. Os europeus também enfrentam pressões oficiais dentro do processo de islamização. Em Antuérpia, na Bélgica, uma servidora pública veterana, que havia trabalhado durante anos em bairros de imigrantes, foi afastada do cargo por militantes salafistas recém-chegados. Os salafistas começaram organizando grupos de jovens, usados para tomar o controle das mesquitas. Como recebiam financiamento da Arábia Saudita, tinham recursos e os usavam tanto no trato com a comunidade muçulmana quanto com as autoridades municipais. Exigiram horários separados para mulheres muçulmanas nas piscinas públicas, e conseguiram. Imigrantes preocupados recorreram à servidora, que sempre os havia ajudado antes da chegada dos salafistas, para expressar seus receios. Quando ela relatou essas preocupações a seus superiores, foi orientada a mudar sua atitude. Pouco tempo depois, foi substituída por um dos radicais salafistas. Também foi ameaçada por um deles quanto às possíveis consequências, caso continuasse a se manifestar. Táticas semelhantes têm sido usadas em outras partes da Europa, onde já se ouve jactância de que a Europa Ocidental está se tornando um viveiro de salafismo. O Islã é hoje a segunda maior religião da Europa, atrás apenas do cristianismo, e é a que mais cresce, impulsionada por inúmeros programas de construção de mesquitas. De Marselha a Créteil, na França, passando por Roterdã e Amsterdã, nos Países Baixos, até Colônia, na Alemanha, e por todo o continente, europeus vêm travando campanhas contra novas mesquitas com seus minaretes imponentes que se impõem na paisagem e superam em altura catedrais cristãs erguidas há séculos. Em Colônia, os muçulmanos da cidade começaram a construir uma mesquita praticamente à sombra da famosa catedral, um marco histórico que sobreviveu aos intensos bombardeios da Segunda Guerra Mundial. A mesquita, com capacidade para 2.000 pessoas, terá minaretes gêmeos com 52 metros de altura. A hostilidade alemã ao projeto encontra resistência nos 120.000 muçulmanos que vivem em Colônia e exigem o direito de ter um local de culto visível para todos.
No Reino Unido, o choque cultural entre Europa e Islã tomou outro rumo em fevereiro de 2008, quando o arcebispo de Canterbury defendeu a aplicação da Sharia em determinadas situações na Grã-Bretanha. O arcebispo Rowan Williams, líder da comunhão anglicana, composta por 77 milhões de fiéis, declarou que haveria espaço para uma acomodação construtiva com certos aspectos da lei muçulmana no Reino Unido. Contudo, não está claro se a Sharia pode ser fatiada em diferentes unidades legais. Trata-se de um sistema jurídico muito complexo, baseado nos preceitos do Alcorão. As declarações do arcebispo provocaram uma tempestade de críticas, especialmente em vista do ressentimento britânico após os atentados de 7 de julho de 2005, que mataram 52 pessoas com explosões em meios de transporte, executadas por terroristas islâmicos. O primeiro-ministro Gordon Brown divulgou um comunicado afirmando que acreditava que a lei britânica deveria prevalecer no país, com base nos valores britânicos. No dia seguinte, vários bispos se juntaram aos políticos nas críticas e pediram a renúncia do arcebispo. Alguns afirmaram que ele estava minando a fé cristã. Em junho de 2007, um relatório da Jamestown Foundation, sediada na Virgínia, Estados Unidos, revelou que redes e atividades jihadistas em Barcelona e arredores evidenciavam um novo status da Catalunha como base europeia para operações terroristas da Al-Qaeda. A consolidação do salafismo jihadista global na Catalunha, região autônoma do norte da Espanha, sustenta as operações da Al-Qaeda na Espanha, Europa, norte da África e Oriente Médio. Segundo autoridades espanholas de contra-terrorismo e outros especialistas, a Catalunha tornou-se o principal foco do terrorismo jihadista na Espanha e o maior centro de recrutamento do país. Há cerca de 300 mil muçulmanos, dos quais aproximadamente um terço é originário do Marrocos. A Catalunha é hoje o epicentro de reuniões jihadistas. 3 cidades, Badalona, Santa Coloma de Gramenet e Sant Adrià de Besòs, formam o chamado Triângulo Jihadista para toda a Europa. Todos os meses, entre 3 e 5 residentes muçulmanos dessas regiões viajam para o Iraque, Chechênia e Afeganistão. Em março de 2007, a polícia encontrou fitas de Osama Bin Laden e materiais de treinamento na cidade de Reus. Os grupos islamistas salafistas e suas redes na Catalunha estabeleceram células operacionais regionais e redes de recrutamento de jihadistas e apoio à atividade terrorista, inclusive por meio de ações criminosas para levantar fundos. A má notícia para a Europa, após as perdas da Al-Qaeda na guerra do Iraque, é que pelo menos 200 combatentes estrangeiros, jihadistas, foram ordenados a retornar ao continente. Reino Unido, França e Espanha enviaram agentes ao Iraque para identificar esses indivíduos e avaliar a extensão do chamado efeito rebote da Al-Qaeda. A Alemanha já havia detectado um aumento no número de iraquianos entrando no país. Enquanto isso, a Al-Qaeda continuou operando a partir do norte da África, Argélia, Marrocos e Tunísia, com atuação em países como França, Alemanha, Itália e Países Baixos. Simultaneamente, militantes oriundos do sul da Ásia estabeleceram células jihadistas no Reino Unido e na Suíça. A nova organização policial europeia, a Europol, emitiu seu primeiro relatório em abril de 2007, no qual afirmou que as células insurgentes islâmicas representam uma ameaça maior do que nunca à segurança europeia. Convertidos religiosos na Europa têm desempenhado um papel crescente nas redes jihadistas. 2 alemães convertidos ao islamismo, por exemplo, foram presos enquanto planejavam ataques contra alvos norte-americanos. Um convertido está entre os 4 réus em julgamento em Copenhague por planejar atentados contra alvos políticos na Suécia. Outros 3 convertidos aguardam julgamento no Reino Unido por envolvimento no complô para explodir aviões em 2006, em uma rota transatlântica. Em alguns casos, os convertidos sentem-se pressionados a provar seu valor à nova fé e tomam decisões extremas. A maioria dos convertidos europeus é composta por pessoas de bem, muitas das quais promovem o diálogo interreligioso. No entanto, é o pequeno subconjunto radicalizado que destrói propriedades e causa ferimentos a outras pessoas. Convertidos europeus despertam especial interesse da Al-Qaeda, pois, em geral, têm mais facilidade para entrar nos Estados Unidos. Não surpreende, portanto, que a Al-Qaeda continue a recrutar convertidos europeus para treinamentos com explosivos no Paquistão. Esses indivíduos treinados possuem uma vantagem extra para infiltrar operativos nos Estados Unidos, a fim de realizar um ataque que possa lembrar o de 11 de setembro. A presença vanhabita nos Balcãs é frequentemente aberta e perturbadora, pois seus membros tendem a desafiar os imames que não seguem uma interpretação estrita do Islã. O confronto com o islamismo moderado resultou em tiroteios e enfrentamentos fatais com a polícia. Pessoas intimidadas pela presença vanhabita afirmam que precisam de ajuda diante da violência. Pela primeira vez, em países balcânicos,
Nota-se a presença de mulheres muçulmanas usando hijab, véu islâmico, em público. Essa mudança social é resultado da influência saudita exercida por meio da presença vanhabita, incluindo aqueles que se casam com mulheres locais. Sauditas pressionam viúvas bósnias cujos maridos morreram na guerra civil da década de 1990 a se converterem ao islamismo. As que aceitarem a conversão, oferece-se um pagamento mensal de $50. Multiculturalismo. Quando a União Soviética colapsou em 1991, a esquerda europeia adotou o multiculturalismo como uma nova arma para ser usada na remodelação de sua própria sociedade. Um parceiro secreto nos esforços de renovação e ressurgimento marxista, a estratégia de transformação cultural de Gramsci foi adotada pela esquerda para transformar a sociedade, a longo prazo, destruir o capitalismo. Eles foram diretamente do comunismo para o multiculturalismo como a continuação do comunismo por outros meios, comentou Fjorman, um blogueiro norueguês da internet. Esquerdistas e muçulmanos têm um interesse mútuo de curto prazo em manter partidos esquerdistas no poder, e um interesse mútuo de longo prazo em enfraquecer a cultura tradicional da Europa, continuou Fjorman. Esquerdistas de toda a Europa parecem estar abrindo os portões da Europa por dentro. Vocês querem conquistar a Europa? Tudo bem. Apenas votem em nós e nos ajudem a nos livrar do capitalismo e erradicar a herança cristã da Europa, e nós os deixaremos entrar, caracteriza ele a cena europeia. 73. Batior delineou a ideologia eurábica, que prevê uma cultura mediterrânea unida baseada em uma simbiose das margens norte e sul por meio do multiculturalismo e um processo unificador. A ideia era criar um império euro-árabe comum com livre circulação de bens e pessoas e estruturas de integração, tais como um parlamento euro-árabe comum e universidades. Multiculturalismo, diz Batior, é de fato uma dimensão crucial da Aliança Estratégica Euro-Árabe 74. Fjorman, concordando com Batior que a ascensão da Eurábia está ligada às políticas da União Europeia, ofereceu uma perspectiva realista. As placas tectônicas do poder global estão agora se deslocando de formas que não se viam há séculos. Este é o recuo da ordem mundial ocidental. Multiculturalismo e a incapacidade ou falta de vontade das nações ocidentais de protegerem suas fronteiras são vistos pelos muçulmanos como um sinal de que seu antigo rival ocidental está fraco e maduro para ser conquistado. Estrategistas da Al-Qaeda já delinearam um cronograma para despertar o mundo islâmico e derrubar o Ocidente com um prazo que se estende por 15 a 20 anos. Uma espécie de guerra mundial com o mundo islâmico já é inevitável. A única questão é se será uma guerra fria ou quente. 75. O multiculturalismo islâmico, ou que o ex-muçulmano e escritor Abdul Qasim chama de multiculturalismo kafir, kafir é o termo islâmico para não muçulmano, abriu uma porta para os islamistas transformarem as políticas do Ocidente a seu favor. Já que o conceito ocidental de multiculturalismo inclui a promoção da tolerância religiosa, liberdade de expressão e democracia, ele abre a porta para os islamistas avançarem sua agenda de criar um mundo pan-islâmico. Todos os princípios cardeais do multiculturalismo kafir, explica Abdul Qasim, estão trabalhando a favor dos islamistas. 76. Os islamistas apoiam o multiculturalismo kafir como um estratagema para mascarar o uso do conceito ocidental como uma arma contra ele mesmo. Os islamistas se deleitam em usar os conceitos ocidentais de democracia, liberdade de expressão, secularismo e respeito pela diversidade de culturas, religiões, línguas e tradições para seu benefício. Os jihadistas têm uma ideia totalmente diferente de multiculturalismo, explica Qasim. A fundação do multiculturalismo islâmico está solidamente baseada na supremacia do Islã, na primazia dos árabes, e na uma islâmica global comunidade mundial dos crentes muçulmanos. Quando a Austrália organizou um diálogo interreligioso, por exemplo, os islamistas ficaram satisfeitos em compartilhar a beleza do Islã. A sessão e as seguintes foram financiadas pelos contribuintes infiéis. Para os jihadistas, tais diálogos serviram como a melhor plataforma para avançar o Islã no Ocidente. Graças àqueles ocidentais que são ignorantes sobre o Islã e são idiotas úteis e crédulos, explica Abdul Qasim, os islamistas estão rindo até a mesquita, sabendo muito bem que o Islã está totalmente seguro nas mãos dos políticos ocidentais. Os islamistas simplesmente permitem que os kafirs promovam a agenda de impor o Islã nas terras dos infiéis. O Alcorão é claro ao afirmar que Allah é o dono das terras dos infiéis. Alguns versículos do Alcorão reforçam o ponto. O Islã é a religião perfeita. Dominará todas as outras religiões. 9h33. Allah reduz gradualmente as terras controladas pelos descrentes. 21h44. Allah toma para si as terras dos descrentes. 28:58. Os crentes devem guerrear contra os descrentes hipócritas e mostrar firmeza. 9:73.
Esses versículos do Alcorão são um exemplo daqueles que sustentam que os muçulmanos são os legítimos donos e governantes de todas as terras dos infiéis. Portanto, quando islamistas imigram para as terras dos infiéis, eles não estão entrando em território estrangeiro. Eles estão simplesmente ocupando terras que Allah lhes reservou. Europa está morrendo. A União Europeia, com seus 27 membros, e os Estados Unidos são os principais campeões na competição geopolítica do Ocidente capitalista com a Rússia e o Oriente Médio Islâmico. O principal problema é que os europeus estão vacilando e relutantes em sair de sua espiral descendente. As forças militares europeias são muito frágeis e demonstraram falta da autoconfiança necessária para enfrentar efetivamente as forças da Al-Qaeda e do Talibã no Afeganistão. Em segundo lugar, os europeus abandonaram sua herança cristã, incapacitando-se de estar dispostos a sacrificar para preservar seu modo de vida. E, terceiro, os europeus vivem para o hoje e agora, como demonstra sua incapacidade de manter uma taxa de natalidade suficiente para sustentar a população. No início de 2008, os Estados Unidos tiveram que enviar mais 3.200 fuzileiros navais para o Afeganistão para substituir cerca de 20.000 aliados da OTAN, Alemanha, França, Espanha e Itália, que não estavam dispostos a correr o risco de sofrer baixas. Os líderes políticos da OTAN insistiam que as forças europeias estavam à altura da tarefa e desempenhando bem seu papel. Apenas britânicos e canadenses juntaram-se aos Estados Unidos no esforço pesado contra o Talibã. Além disso, autoridades americanas afirmavam categoricamente que os países da OTAN na Europa haviam feito pouco para treinar suas forças militares em operações de contra-insurgência. A realidade mostrava que apenas os Estados Unidos estavam dispostos a arriscar suas tropas, mais da metade dos 42.000 soldados aliados, enquanto os aliados da OTAN fizeram muito pouco. Ainda assim, no início de 2008, apenas 6 dos 614 parlamentares da Alemanha apoiavam colocar suas 2.900 tropas no Afeganistão em situação de risco. Espanha, França e Itália também impuseram restrições sobre como a OTAN poderia usar suas forças armadas. A realidade da situação é que, se os países da OTAN não estiverem dispostos a se empenhar e fazer o que é necessário contra o jihad, essa aliança não serve mais a um propósito útil. A origem da doença europeia que a está levando aos seus dias finais é resultado de uma sucessão de governantes que eram totalitários por natureza. Eles não apenas queriam governar as atividades diárias das pessoas, mas também queriam controlar suas mentes e suas almas. Para isso, seguindo a prescrição de Antônio Gramsci, deveria haver uma perda sistemática da fé no Deus judaico-cristão, explica Paul Belin. Na prática, a perda da fé e do legado judaico-cristão abriu a mente das pessoas para a legitimidade do Estado como a única fonte de ordem. Como resultado de uma situação ímpia, escreve Paul Belin, a Europa contemporânea está em crise. Seus sistemas de bem-estar social estão ficando sem dinheiro. Sua ordem moral e legal está se quebrando, enquanto a influência do Islã radical cresce. Seus Estados-nação estão sendo minados pela União Europeia. A maioria dos europeus observa passivamente. Após 3 gerações de dependência do bem-estar social, perderam a capacidade de tomar seu destino em suas próprias mãos. No que George Weigel chamou de suicídio demográfico, as taxas de natalidade na Suécia, Espanha, França, Itália e Alemanha, por exemplo, caíram para tão baixo quanto 1,4 filhos por mulher. Uma taxa de reposição de 2,1 filhos é necessária simplesmente para manter a população atual. Nas taxas atuais, a população da Europa cairá 13% até 2050. Durante o mesmo período, a população de origem europeia na Europa será reduzida para 7,5%. No geral, os caucasianos que representavam 31% da humanidade em 1900 serão apenas 11% em 2050. O tempo pode estar se esgotando para a Europa. Muitos jovens europeus, já conscientes de estar vivendo nos últimos dias da Europa, elaboraram planos de imigração para serem implementados quando chegar a hora certa. Muitos deles visitaram amigos e familiares nos Estados Unidos em busca de apoio para sua evacuação de uma Europa com déficit democrático e uma União Europeia cada vez mais remota e ineficaz. Os europeus não desfrutam da liberdade de expressão da mesma forma que os americanos. Muitas restrições se aplicam à discussão sobre o processo de islamização em andamento e o grande número de imigrantes em seus países, mas eles não ousam falar. Se as pessoas desejam expressar suas preocupações sobre a islamização, são inibidas por leis restritivas que classificam esse discurso como discurso de ódio. A União Europeia, por exemplo, baniu o uso de termos como jihad islâmico e fundamentalista ao se referir ao terrorismo. Em vez de usar fundamentalistas jihadistas, que foi declarado uma expressão pecaminosa, os eurocratas recomendam o uso do termo extremismo violento.
Arnaud de Borgrave conclui o óbvio quando escreve que a União Europeia gradualmente caiu no abraço paralisante do apaziguamento. A América está em guerra. A simples verdade é que os Estados Unidos estão em guerra. É um conflito que não buscamos, um que preferiríamos não lutar, e cujo caminho para a vitória é incerto. No entanto, é uma guerra que devemos vencer. O inimigo é selvagem e celebra sua disposição em matar homens, mulheres e crianças americanos em nome de Deus. Há pouca chance de uma resolução pacífica. Espera-se que a guerra continue por várias gerações, já que as paixões religiosas do inimigo são implacáveis na crença de que Allah obriga a governar em seu nome sobre todos os povos do mundo. Este é o terceiro dos 3 competidores geopolíticos globais, o Islã militante, cujo jihad violento é dirigido contra a Rússia e seus parceiros estratégicos, e o Ocidente capitalista dominado pelos Estados Unidos. O vencedor desta guerra mundial tripartite se tornará evidente em algum momento durante a segunda metade deste século. Os jihadistas islâmicos não irão parar. Matá-los, segundo suas próprias crenças religiosas, os coloca em um caminho rápido para alcançar o paraíso. O Ocidente capitalista precisa de uma força de propósito para se proteger contra ataques. Mas os americanos estão reclamando e cansados da guerra após apenas 6 anos e meio de uma luta que vai durar décadas para se protegerem do Islã militante. As eleições presidenciais de 2008 mostraram um candidato prometendo retirar as forças armadas dos Estados Unidos do Oriente Médio o mais rápido possível em 2009, enquanto outro possível líder nacional prevê uma estratégia que mantém a pressão militar americana contra aqueles jihadistas dedicados com profunda paixão religiosa a fazer mal aos Estados Unidos. Enquanto isso, a Europa está vacilando e pode em breve deixar os Estados Unidos sozinhos. Mark Sein apresenta um quadro angustiante da Europa que já sucumbiu quase totalmente ao entorpecente opiáceo do multiculturalismo. Em sua torpor sonolento, ela se mexe, mas não tem ideia do que fazer e, por isso, não faz nada. 86. Será esse o caminho futuro da América? A guerra multigeracional em andamento já afetou o transporte no planeta, redirecionou enormes somas de recursos públicos para a segurança interna e deixou inúmeras pessoas com medo, incertas e inseguras quanto ao seu futuro. Os jihadistas estão manejando uma espada de 2 gumes contra o Ocidente capitalista. Um lado é o lado da guerra, a lâmina mais afiada que promete ataques intermináveis, bombardeios, decapitações e outros grandes males semelhantes. O outro é o lado da cultura, que usa a imigração como arma para inserir práticas religiosas muçulmanas nos países ocidentais com o propósito específico de transformar os modos de vida não muçulmanos em modos aceitáveis para o Islã, capítulo 13. O lado guerra da espada é destrutivo no sentido de que os jihadistas enfrentaram uma barreira tecnológica em relação a explosivos convencionais. Ainda assim, os jihadistas trabalham no desenvolvimento ou na obtenção, por meio de roubo ou compra, de uma variedade de armas químicas, biológicas, radiológicas e nucleares. O líder assassino do Iraque, Saddam Hussein, havia desenvolvido um manual para o desenvolvimento de armas de destruição em massa. Embora as capacidades de Saddam para produzir e estocar tais armas tenham sido destruídas, o conhecimento de como construir essas armas é de conhecimento comum entre as comunidades científicas e tecnológicas do Oriente Médio. Rússia e o Ocidente capitalista têm um destino semelhante. É apenas uma questão de tempo até que essas armas sejam encontradas nas mãos dos jihadistas. A dificuldade para o Ocidente é que tais armas sempre conferem uma vantagem aos jihadistas, já que eles sempre terão a iniciativa de onde e quando executar o primeiro uso. Tolerar os jihadistas é uma má opção, pois isso joga nas mãos da sua estratégia de longo prazo, onde uma combinação do lado guerra e do lado cultura da espada do Islã se fundirá em uma posição vitoriosa em relação à Rússia e ao Ocidente capitalista. A América está em guerra em 2 frentes e precisa coordenar suas contra-estratégias. Manter uma pressão militar contínua do lado guerra da espada islâmica precisa ser acompanhado pelo fortalecimento da resistência americana à ofensiva multicultural contra o modo de vida americano dentro dos Estados Unidos. Nesse sentido, os americanos têm muito a aprender com as táticas de salame, que têm sido usadas pelos imigrantes muçulmanos com tanta eficácia para quebrar a espinha cristã da Europa. Finalmente, as políticas dos Estados Unidos devem levar em conta claramente a aliança vermelho-verde dos progressistas socialistas marxistas, vermelho, e dos vanhabitas salafistas, verde, cor da Arábia, em seu apoio mútuo à transformação da cultura e sociedade americanas. Os americanos precisam abandonar a tática infantil de fechar os olhos para realidades desagradáveis e encarar o fato, como sabiamente aconselhado por George Weigel, a guerra contra o jihadismo é uma disputa pelo futuro humano que perdurará por gerações.